O chicote assobia no ar antes de atingir as costas nuas do menino. O som é como um trovão na praça silenciosa de Valence. O garoto não deve ter mais de 8 anos. Seus joelhos cedem a cada golpe, mas as cordas que o amarram ao poste o mantêm ereto. 4! Grita o capitão Meunier, sua voz rouca de satisfação. É isto que acontece com os ladrões na França. O segundo-tenente Napoleone Bonaparte observa da beira da praça. Ele tem 16 anos e está há apenas 6 meses no exército francês. Suas mãos se fecham em punhos tão apertados que as unhas cravam em suas palmas. O menino finalmente grita. É um som que atravessa Napoleone como uma faca em brasa. Não é um grito de dor física, é um grito de humilhação absoluta, de dignidade estilhaçada, de inocência assassinada diante de uma centena de espectadores que observam sem fazer nada. 5. O chicote cai novamente. Napoleone dá um passo à frente. Seu companheiro, o segundo-tenente Marmont, o agarra pelo braço. Não faça isso, sussurra Marmont. Meunier é um capitão. Nós somos apenas segundos-tenentes. Se você intervir, ele vai te destruir. Ele roubou um pão, diz Napoleone, sua voz trêmula. Um maldito pão porque estava com fome. E agora aprende que a fome é melhor que o castigo, responde Marmont. Assim é o exército, Bonaparte. Assim é a França. A sexta chibatada abre a pele do menino. O sangue escorre por suas costas, manchando suas calças rasgadas. O garoto soluça agora, suas lágrimas se misturando com a poeira da praça. E Napoleone Bonaparte, observando esta cena em uma tarde de agosto de 1785, faz um juramento silencioso que levará 8 anos para cumprir. Um dia terei uma patente, um dia terei poder. E quando esse dia chegar, capitão Meunier, você aprenderá o que significa estar amarrado e indefeso. Juro pelo sangue deste menino. Se o seu sangue ferve com as injustiças que forjaram generais lendários, inscreva-se, dê um like e descubra como um jovem segundo-tenente vingou um menino inocente na batalha mais brutal de sua vida. A revanche que mudou a história da França te espera. A guarnição de Valence é um lugar esquecido por Deus e por Paris. Está localizada no Vale do Ródano, cercada por montanhas áridas e vilarejos pobres. Os soldados designados para cá são, geralmente, aqueles que ninguém mais quer. Os problemáticos, os sem conexões, os provincianos. Napoleone Bonaparte se enquadra na última categoria. Ele é corso, o que o torna automaticamente suspeito aos olhos dos oficiais franceses. Além disso, é baixo, de pele morena, com um sotaque que traz suas origens de ilha selvagem. Mas ele é brilhante. Todos na guarnição sabem disso. Formou-se na Escola Militar de Paris em 1 ano em vez de 2. Domina a matemática de artilharia como se tivesse nascido com uma régua de cálculo na mão. Lê constantemente Plutarco, César, Alexandre, qualquer tratado militar que consiga obter. O capitão Jean-Baptiste Meunier o odeia por tudo isso. Meunier tem 35 anos, leva 15 no exército, foi promovido a capitão há 7 anos e ali permaneceu. Não tem o gênio para subir mais. Tampouco tem as conexões. O que ele tem é crueldade. E em uma guarnição provincial, onde ninguém importante observa, a crueldade é suficiente. Bonaparte chama Meunier uma manhã durante a inspeção. Seu uniforme está amassado. Napoleone olha para seu uniforme. Está perfeitamente passado. Mas sabe que contradizer o capitão seria inútil. Sim, meu capitão. 3 dias de detenção no quartel. Talvez isso o ensine a cuidar da sua aparência. Os outros segundos-tenentes evitam o olhar de Napoleone. Todos já sofreram castigos similares de Meunier. O capitão tem seus favoritos, e Bonaparte definitivamente não é um deles. Mas Napoleone não protesta. Simplesmente saúda e se retira. Aprendeu que com homens como Meunier, a resistência só convida a mais crueldade. É durante seu 3º dia de detenção que ele ouve os gritos na praça.
Da janela de seu quarto nos quartéis, Napoleone pode ver a praça principal de Valence. Há uma multidão reunida, e no centro, amarrado a um poste de madeira, há um menino. Napoleone reconhece o menino. É Pierre Mercier, filho de uma viúva que lava roupas para os soldados. O garoto, às vezes, ajuda sua mãe, carregando cestas de roupa limpa em troca de algumas moedas. E agora ele está amarrado a um poste, com as costas nuas, enquanto o capitão Meunier desenrola um chicote de couro. Napoleone bate na porta de seu quarto. Ela está trancada por fora, parte de seu castigo. "Deixe-me sair!" grita ele. O guarda do outro lado responde: "Você está sob detenção, Bonaparte. 3 dias, ordens do capitão Meunier. Há um menino sendo açoitado na praça. Não é da sua conta." Napoleone volta para a janela. A primeira chibatada já caiu. O menino grita. Napoleone procura algo, qualquer coisa. Seu quarto é espartano. Uma cama, uma mesa, uma cadeira, seus livros. Nada que possa usar para arrombar a porta. Então ele vê sua bengala. Pega-a e começa a golpear a porta com toda a sua força. "Deixe-me sair, agora!" "Cale a boca, Bonaparte, ou adicionarei mais 3 dias. Mas Napoleone não se cala, bate e bate até que a porta racha. Finalmente, após a 4ª chibatada, consegue abrir um buraco grande o suficiente para enfiar a mão e abrir o ferrolho por dentro. Ele sai correndo, desce as escadas, atravessa o pátio dos quartéis. Quando chega à praça, a 6ª chibatada já caiu. As costas do menino são uma massa de carne sangrenta. Napoleone abre caminho entre a multidão. "Pare!" grita ele. O capitão Meunier se vira. Seus olhos se estreitam quando vê Bonaparte. "O que você faz fora do seu quarto, segundo-tenente?" "Esse menino, o que ele fez?" "Roubou um pão da cozinha do quartel", responde Meunier com um sorriso. "A punição por roubo é de 10 chibatadas. Estou na 7ª. "Ele é uma criança", diz Napoleone aproximando-se. "Está com fome. Sua mãe é viúva. Deixe-o ir. As regras são as regras, Bonaparte. E eu imponho as regras. As regras dizem que o castigo corporal é reservado para soldados", diz Napoleone. "Este menino não é um soldado. É um civil. Você não tem autoridade para puni-lo assim. É uma tática arriscada." Napoleone está citando regulamentos militares na frente de uma multidão. Se estiver certo, Meunier fica como um ignorante. Se estiver errado, Napoleone será humilhado. Meunier hesita por um segundo. É o suficiente para Napoleone saber que tem razão. "Você está me corrigindo, segundo-tenente?" pergunta Meunier, sua voz perigosamente baixa. "Estou citando os regulamentos, meu capitão. Se está punindo este menino sob autoridade militar, está violando esses regulamentos." A multidão murmura. Alguns assentem. A mãe do menino, uma mulher magra com olhos fundos, observa com esperança, desesperada. Meunier entende que cometeu um erro, mas é orgulhoso demais para admitir. Então ele faz o que os homens fracos sempre fazem quando são encurralados. Ataca. "Muito bem, Bonaparte. Se você tem tanta pena desse menino ladrão, pode tomar o lugar dele. As últimas 4 chibatadas serão suas. O silêncio que se segue é absoluto. A multidão prende a respiração. Napoleone olha para o menino amarrado ao poste. Depois olha para Meunier. Depois para a multidão que observa. "Solte-o", diz Napoleone, "e eu tomarei seu lugar." "Bonaparte não", sussurra Marmont, que chegou correndo dos quartéis. "Isso é loucura." "Solte-o", repete Napoleone, ignorando seu amigo. Meunier sorri. É um sorriso de pura vitória. "Como quiser, segundo-tenente." Eles desamarram o menino. Sua mãe corre até ele, envolvendo-o em seus braços e arrastando-o para longe da praça. O menino chora, mas agora são lágrimas de alívio. Napoleone caminha em direção ao poste. Ele tira sua jaqueta do uniforme, deixando apenas sua camisa branca. "Tire a camisa também", ordena Meunier. "O castigo é sobre a pele nua." Napoleone obedece. Suas costas são magras, mas musculosas.
Já tem algumas cicatrizes de seu tempo em Brienne, lembranças de outros castigos de outros homens cruéis. Eles o amarram ao poste. Napoleone não resiste, apenas fecha os olhos e aperta a mandíbula. A 7ª chibatada cai em suas costas como fogo líquido. Napoleone morde a língua até sangrar, mas não grita. 8, anuncia Meunier, e o chicote cai novamente. Desta vez, Napoleone vê estrelas. A dor é avassaladora, mas o que realmente dói não é o chicote. É a injustiça, a humilhação de estar amarrado e indefeso enquanto um homem medíocre exerce o único poder que tem, o poder de causar dor. 9. O sangue escorre pelas costas de Napoleone. Alguns na multidão desviam o olhar. Outros observam com fascínio mórbido. E Napoleone, amarrado àquele poste, grava cada detalhe em sua memória. A forma como Meunier respira pesadamente entre os golpes. O ângulo do chicote. O som da risada mal contida na voz do capitão. Vou me lembrar de tudo, pensa Napoleone. E um dia você vai pagar. Não aqui, não agora, mas um dia. 10. A última chibatada é a pior. Meunier coloca toda a sua força nela, rasgando a pele já destroçada. Desta vez, Napoleone não consegue conter um gemido de dor. Eles o desamarram. Napoleone cai de joelhos, tonto pela dor e pela perda de sangue. Espero que tenha aprendido sua lição, Bonaparte, diz Meunier enrolando seu chicote. Não se meta onde não é chamado e nunca, nunca me corrija na frente de civis. Napoleone levanta a cabeça. Seus olhos encontram os de Meunier. E naqueles olhos cinzentos há algo que faz o capitão recuar um passo. Não é ódio, não é raiva, é algo mais frio, mais calculado. É uma promessa. Sim, meu capitão, diz Napoleone com voz rouca. Aprendi uma lição valiosa hoje. Marmont ajuda Napoleone a voltar para os quartéis. O médico da guarnição, um velho cirurgião bêbado, limpa as feridas com álcool que arde pior que o chicote. Você é um idiota, diz o médico. Por que se sacrificou por um menino ladrão? Ele não era um ladrão, responde Napoleone, fazendo uma careta enquanto o álcool penetra as feridas. Era um menino faminto. Há uma diferença. Não para Meunier, especialmente para Meunier, diz Napoleone. Por isso ele o fez. Porque podia. Porque o menino não tinha como se defender. Porque ele desfrutou de cada segundo. O médico enfaixa as costas de Napoleone com tiras de linho. Meunier é assim, diz o médico. Sempre foi assim. Em 15 anos, enfaixei dezenas de homens que ele puniu. Alguns mereciam, a maioria não. E ninguém faz nada. O que podem fazer? Ele é um capitão, tem autoridade, e estamos em uma guarnição esquecida, onde ninguém importante nos observa. Napoleone fica em silêncio, mas em sua mente está fazendo planos. Planos que levarão anos, planos que exigem paciência. Naquela noite, apesar da dor, Napoleone escreve uma carta para seu irmão mais velho, Giuseppe. Querido irmão, hoje aprendi algo importante. O poder sem mérito é a forma mais perigosa de tirania. E a única maneira de combater essa tirania é obter poder baseado no mérito. Um capitão me açoitou hoje. Não importa por quê. O que importa é que ele pôde fazê-lo porque tinha a patente. Eu não pude me defender porque careço dessa patente. Mas não carecerei dela para sempre. Vou subir, Giuseppe, não porque quero glória ou riqueza, mas porque há capitães Meunier demais neste mundo e alguém tem que detê-los. E quando eu tiver o poder, vou me certificar de que cada um deles pague. Com juros, seu irmão, Napoleone. Os anos passam. Napoleone é transferido de Valence para outras guarnições. Auxonne, Valence, novamente. Ajaccio, durante a Revolução. Cada transferência é uma oportunidade para estudar, aprender, aperfeiçoar sua arte.
Ele lê tudo o que pode sobre artilharia, escreve tratados sobre táticas, desenvolve teorias sobre o uso de canhões em batalha que são revolucionárias para sua época e nunca esquece o capitão Meunier. De vez em quando, Napoleone ouve notícias sobre ele. Meunier continua em Valence. Nunca foi promovido além de capitão. A revolução o deixou confuso e assustado. Ele não açoita mais crianças em praças públicas, mas apenas porque agora há outros homens mais cruéis que ele. Em 1793, 8 anos após o incidente em Valence, a França está um caos. A revolução devorou seus próprios filhos. Robespierre governa com terror. Exércitos estrangeiros invadem de todas as fronteiras. E no sul, a cidade portuária de Toulon se rebelou contra a República. Pior ainda, convidou os britânicos para ocupar seu porto. É uma traição que ameaça cortar o sul da França do resto do país. A República envia um exército para sitiar Toulon. É um exército desorganizado, mal equipado, comandado por generais que obtiveram suas patentes por lealdade política mais do que por competência militar. Entre esses generais está o general Cartot, um pintor que virou soldado e não sabe distinguir um canhão de um morteiro. E entre as tropas que chegam para reforçar o cerco está um jovem capitão de artilharia de 24 anos chamado Napoleone Bonaparte. Napoleone chega a Toulon em setembro de 1793. Imediatamente vê que o cerco é um desastre. Os canhões estão mal posicionados. Não há coordenação entre a infantaria e a artilharia. Os soldados estão desmoralizados. Isto é uma piada, diz ele a seu assistente Junot. Uma criança com um livro de tática poderia organizar isso melhor. Talvez você devesse dizer isso a Cartot, sugere Junot. Eu direi, responde Napoleone. E ele o faz. Prepara um plano detalhado sobre como posicionar a artilharia para máxima eficácia. Apresenta-o ao general Cartot. Cartot o rejeita. Sou um general, não um artilheiro, diz ele com desdém. Faça o que eu ordeno e nada mais. Mas há outros homens no acampamento que notam o gênio do jovem capitão. Salicete, representante do governo no cerco. Gasparin, comissário do exército. Augustin Robespierre, irmão mais novo do temível Maximilien. São eles que pressionam para que Bonaparte seja promovido a comandante de toda a artilharia do cerco. E é quando Napoleone assume esse comando que ele vê um rosto familiar nas fileiras. Capitão Jean-Baptiste Meunier, agora parte do exército sitiador, designado para um batalhão de infantaria. Seus olhos se encontram através do acampamento cheio de fumaça. Meunier o reconhece imediatamente. Há medo naquele olhar, porque Meunier entende o que Napoleone já sabe. As posições se inverteram. Napoleone agora comanda toda a artilharia. Meunier é apenas um capitão de infantaria. Napoleone tem a confiança dos comissários do governo. Meunier não tem conexões. E o mais importante, Napoleone tem poder. O poder de dar ordens, o poder de enviar homens para a morte, o poder de se vingar. Naquela noite, Napoleone convoca uma reunião de todos os capitães de infantaria. Senhores, diz ele, desenrolando um mapa de Toulon sobre a mesa. Elaborei um plano para tomar a cidade, mas requer cooperação total entre artilharia e infantaria. Ele explica seu plano. É brilhante e audacioso. Concentrar toda a artilharia em um ponto específico, o Forte Mulgrave, que os britânicos chamam de Pequeno Gibraltar. Uma vez que esse forte caia, os britânicos não poderão manter sua frota no porto. E sem sua frota, Toulon não tem esperança. Mas tomar Mulgrave exigirá assaltos de infantaria coordenados com o bombardeio de artilharia, continua Napoleone. Cada um de vocês comandará seus homens nesses assaltos. Alguns de vocês morrerão. Muitos de seus homens morrerão. Mas é assim que se vencem as batalhas. Os capitães murmuram entre si. É um plano perigoso, mas é o único plano que faz sentido. Alguma pergunta? Pergunta Napoleone.
O capitão Meunier levanta a mão lentamente. Sim, capitão Meunier. Qual batalhão liderará o primeiro assalto? Pergunta Meunier, sua voz tensa. Napoleone sorri. É um sorriso pequeno, quase invisível à luz das velas. Mas Meunier o vê e compreende. Seu batalhão, capitão Meunier. Você será o primeiro a atacar Mulgrave. Depois que meus canhões amolecerem as defesas, é claro. Isso é quase suicida, protesta Meunier. Os britânicos têm canhões naquele forte, metralhadoras, atiradores de elite. Eu sei, diz Napoleone calmamente. Por isso, preciso do meu capitão mais corajoso liderando o ataque. E tenho certeza de que você é corajoso o suficiente, não é, capitão Meunier? É uma armadilha perfeita. Se Meunier aceitar, estará liderando um assalto que provavelmente o matará. Se recusar, será acusado de covardia e executado. Em 1793, durante o terror, a covardia era punida com a guilhotina. Meunier olha ao redor da mesa. Os outros capitães o observam, esperam sua resposta. Claro que sou corajoso o suficiente, diz ele finalmente, sua voz quase inaudível. Excelente, diz Napoleone. Então está decidido. O assalto começa em 3 dias. Prepare seus homens, capitão. Após a reunião, Meunier tenta falar com Napoleone em particular. Bonaparte. Quero dizer, comandante Bonaparte, sobre o que aconteceu em Valence. O que aconteceu em Valence? Interrompe Napoleone, seus olhos fixos em Meunier. Você sabe, o menino, as chibatadas. Eu estava... Ah, isso, diz Napoleone como se mal se lembrasse. Há tanto tempo, eu quase tinha esquecido. Então, sem ressentimentos... Napoleone se aproxima de Meunier até que seus rostos ficam a centímetros de distância. Nenhum ressentimento, capitão. Estou apenas fazendo meu trabalho, designando os homens mais capazes para as missões mais importantes. E tenho certeza de que você é muito capaz. Bonaparte, por favor. É comandante Bonaparte. Corrige Napoleone com frieza. E sugiro que você use os próximos 3 dias para fazer as pazes com Deus. Você vai precisar de toda a ajuda divina que puder conseguir. Ele se afasta, deixando Meunier tremendo na escuridão do acampamento. Os 3 dias seguintes são um inferno para Meunier. Ele sabe o que Napoleone está fazendo. É vingança. Vingança fria e calculada, preparada por 8 anos. Tenta apelar a outros oficiais, mas todos respeitam Bonaparte. O jovem comandante trouxe ordem ao caos do cerco. Seus canhões estão perfeitamente posicionados. Seus planos são sólidos. Se Meunier acusar Bonaparte de vingança pessoal, ninguém acreditará nele. Pior ainda, ele poderia ser acusado de difamação contra um oficial superior. Outro crime punido com a guilhotina. Ele está encurralado. Na noite anterior ao assalto, Meunier escreve uma carta para sua esposa. Suas mãos tremem tanto que ele mal consegue segurar a pena. Querida Marguerite, se você está lendo isto, significa que não sobrevivi ao assalto de amanhã. Quero que saiba que eu te amei, que amei nossos filhos e que sinto por muitas coisas. Lamento não ter sido um homem melhor. Lamento os erros que cometi. Lamento ter usado meu poder para causar dor em vez de proteger. Há um jovem comandante aqui, chamado Bonaparte. 8 anos atrás, eu o açoitei. Agora, ele está me enviando para a morte. E o pior é que eu mereço. Diga a nossos filhos que seu pai morreu em batalha pela França. Eles não precisam saber o resto. Com todo o meu amor e remorso, Jean-Baptiste. O assalto começa ao amanhecer de 17 de dezembro de 1793. Os canhões de Napoleone abrem fogo contra o forte Mulgrave. Por 2 horas, bombas e balas de canhão atingem as muralhas britânicas. Então, quando a fumaça é mais espessa e a confusão é máxima, Napoleone dá a ordem. Infantaria, avante! O batalhão do capitão Meunier emerge das trincheiras. São 200 homens correndo em direção às muralhas do forte sob fogo de canhão e mosquete.
Napoleão observa de sua posição de artilharia. Ele pode ver Meunier à frente de seus homens, seu sabre desembainhado, gritando ordens que ninguém pode ouvir sobre o rugido da batalha. Os britânicos respondem com fogo devastador. Os franceses caem às dezenas, mas continuam avançando, porque recuar seria desobedecer ordens, e no exército revolucionário, desobedecer ordens significa morte. Meunier chega às muralhas. Napoleão vê o momento exato em que uma bala de mosquete britânico o atinge no peito. O capitão cambaleia, cai de joelhos. Tenta se levantar e é atingido novamente, desta vez no estômago. Ele cai ao chão e não se levanta mais. Enviem a segunda onda, ordena Napoleão sem emoção. O assalto continua por horas. Finalmente, quando o sol está alto, o forte Mulgrave cai. Os britânicos se retiram, a bandeira francesa trêmula sobre as muralhas. É a vitória que mudará o curso do cerco de Toulon e que lançará a carreira de Napoleão Bonaparte. Naquela noite, entre os corpos que recuperam do campo de batalha, encontram o capitão Meunier. Ele está morto, com 2 ferimentos de bala no torso. Eles o enterram em uma vala comum, com outros 143 soldados que morreram no assalto. Não há cerimônia. Não há palavras especiais. Apenas paz, enchendo a terra sobre corpos quebrados. Napoleão observa o enterro à distância. Junot está ao seu lado. Foi um bom plano, diz Junot. Brutal, mas eficaz. Mulgrave era a chave para tudo. Sim, responde Napoleão. Meunier morreu como um herói, liderando seus homens. Ele morreu como devia morrer, diz Napoleão em tom neutro. Junot o olha estranhamente, mas não pergunta mais nada. Naquela noite, Napoleão escreve em seu diário pessoal. É uma entrada curta. 17 de dezembro de 1793. Forte Mulgrave tomado. 144 baixas. Entre elas, o capitão J.B. Meunier. 8 anos atrás, este homem me açoitou na Praça de Valence. Hoje, enviei esse mesmo homem para morrer em um assalto necessário, porém letal. Isso é vingança ou é simplesmente a guerra? Não sei. Talvez ambas as coisas sejam o mesmo. O que eu sei é que o menino que foi salvo em Valence foi resgatado pelas feridas em minhas costas. E o homem que causou essas feridas morreu pelas ordens da minha boca. Há uma simetria nisto, uma justiça poética. Os corsos a chamariam de vendetta, os franceses a chamariam de destino. Eu a chamo de guerra, e na guerra os cruéis eventualmente encontram alguém mais cruel. Toulon cai completamente em 19 de dezembro. É uma vitória massiva para a República. E Napoleão Bonaparte é promovido a general de brigada aos 24 anos. É o começo de tudo. As campanhas da Itália, Egito, o consulado, o império. Mas anos depois, quando lhe perguntam sobre Toulon, Napoleão sempre menciona o assalto a Mulgrave como o momento crucial. Aquela foi a batalha que mudou tudo, diz ele. O momento em que entendi que o valor não se trata apenas de bravura pessoal. Trata-se de estar disposto a enviar homens para morrer por uma causa maior. O que ele nunca menciona é que um daqueles homens foi enviado para morrer não apenas pela causa da França, mas pela memória de um menino açoitado em uma praça 8 anos antes. Em 1800, quando Napoleão é primeiro cônsul, ele recebe uma carta de Marguerite Meunier, a viúva do capitão. Ela caiu na pobreza. 3 filhos para alimentar, sem pensão, porque seu marido morreu antes de completar 20 anos de serviço. Napoleão poderia ignorar a carta. Ninguém o culparia. Mas, em vez disso, ordena que uma pensão completa seja paga a ela, mais do que ela tem direito por lei. Quando seu secretário pergunta por quê, Napoleão responde: o marido dela morreu seguindo minhas ordens. Isso merece compensação. Mesmo que fosse... Bem, mesmo que vocês tivessem uma história. Napoleão olha pela janela de seu escritório para os jardins das Tulherias. Precisamente porque tínhamos uma história. Meunier era um homem cruel.
Mas ele tinha uma família. Sua crueldade não deveria condenar seus filhos à fome. É generoso de sua parte, primeiro cônsul. Não é generosidade, corrige Napoleone. É justiça. Matei o homem que merecia morrer, mas sua família não merece sofrer. Ele faz uma pausa e depois acrescenta. Além disso, há um menino em Valence que, se não fosse por mim, teria sido açoitado até a morte. A vida dele valeu a de Meunier, mas a vida dos filhos dele não deveria ser paga pelos pecados de seu pai. É uma lógica complexa, mas é a lógica de um homem que entende que a vingança tem custos, e que esses custos devem ser pagos por aqueles que os mereceram, não por aqueles que simplesmente herdaram as dívidas. Em Santa Helena, décadas depois, Napoleone fala de Toulon com nostalgia. Foi minha primeira vitória real, diz ele ao conde de Las Cases. O momento em que o mundo começou a notar meu nome. Alguma vez se arrependeu das decisões que tomou lá? Pergunta o conde. 144 homens morreram no assalto a Mulgrave. Alguns dizem que foi desnecessariamente custoso. Napoleone fica em silêncio por um longo momento. Então diz: na guerra, os homens morrem. Isso é inevitável. A questão não é se eles morrerão, mas se a morte deles serve a um propósito. E o propósito em Mulgrave? Ganhar Toulon, salvar a República, começar minha carreira. Valeu a pena? Napoleone olha diretamente nos olhos do conde. Para a França, sim. Para aqueles 144 homens e suas famílias, provavelmente não. Para o menino que não morreu açoitado em Valência há 30 anos, absolutamente sim. O conde franze a testa, confuso. Que menino? Não importa, diz Napoleone, voltando seu olhar para o oceano. É uma história antiga, uma dívida paga há muito tempo, o tipo de dívida que apenas os corsos realmente entendem. E assim, mesmo no final de sua vida, exilado em uma ilha remota no meio do Atlântico, Napoleone Bonaparte se lembra. Ele se lembra de uma praça em Valence. Um menino amarrado a um poste, um chicote que assobia no ar. E a promessa que ele fez naquele dia. Uma promessa cumprida nas muralhas de Toulon, onde o cruel finalmente encontrou sua justiça e o menino faminto foi vingado pelas mesmas ordens que construíram um império. Curta e comente agora mesmo. Cada like mantém vivas essas histórias de vingança que forjaram generais lendários. Foi Toulon uma batalha tática ou uma execução pessoal? Napoleão tinha o direito de enviar Meunier para a morte pelo que ele fez 8 anos antes? Diga-me nos comentários e inscreva-se para mais vinganças históricas que mudaram o curso das guerras. A próxima pode ser ainda mais brutal.